está sendo chamado o maior encobrimento da história. Denunciantes de OVNIs testemunhando no Capitólio afirmam que os Estados Unidos possuem artefatos não humanos desde a década de 1930. Não estamos sozinhos e, de alguma forma, sempre soubemos. Seres extraterrestres entre nós têm se escondido bem, mas diferentes avistamentos ao longo dos anos trouxeram lentamente a verdade à luz. Desde a descoberta de uma nave espacial extraterrestre em Marte, até o incidente UFO da escola aérea, os avistamentos nos mantêm convencidos da existência de vida extraterrestre entre nós. Mas quanto de nossas teorias sobre alienígenas esses avistamentos comprovam? O que há de tão assustador nesses avistamentos extraterrestres? Junte-se a nós neste vídeo enquanto revelamos os avistamentos de OVNIs mais assustadores da história. Número 10. Nave espacial alienígena em Marte. Durante décadas, Marte tem sido o corpo celeste favorito em nosso estudo sobre outros lugares do universo. Apelidado de Planeta Vermelho, Marte ainda é o único planeta que mostrou a possibilidade de vida extraterrestre. De paisagens rochosas a cânions gigantescos, Marte é um planeta fascinante que muitos associam a OVNIs. Teóricos dos OVNIs finalmente foram comprovados corretos com a descoberta de um objeto que parece uma nave alienígena acidentada no planeta. Este artefato extraterrestre foi encontrado em uma região de Marte conhecida como Formação Medusa Fossi. Este objeto estranho é muito maior do que os foguetes que a NASA lançou ao longo dos anos. Tem cerca do tamanho do estádio Notre Dame e tem forma de disco. Como esperado, nenhuma criatura foi encontrada no destroço. Então é provável que os seres extraterrestres tenham contatado sua base e uma nave de resgate foi enviada para buscá-los, ou eles estão atualmente escondidos nas paisagens hostis de Marte. Com a contínua exploração da NASA ao planeta, podemos desvendar esse mistério em breve. Número 9. Onda de OVNIs na Bélgica. Você já ouviu falar de avistamentos de OVNIs que duraram meses? Isso aconteceu na Bélgica de novembro de 1989 a abril de 1990. Em todo o país, as autoridades receberam relatos de objetos misteriosos no ar, foram reportados, e embora muitos destes relatos tenham surgido semanas após os avistamentos, eram similares. Os belgas alegaram ter visto um grande objeto voando a uma baixa altitude. Alguns relatos descreveram os objetos como uma forma triangular plana com luzes embaixo. O ápice desta onda de OVNIs foi registrado na noite de 30 a 31 de março de 1990, quando as autoridades começaram a rastrear um estranho objeto que apareceu em seu radar. 2 caças F-16 da Força Aérea Belga foram enviados para investigar o objeto desconhecido. A Força Aérea esperava ver uma aeronave inimiga, mas para sua surpresa, os pilotos alegadamente não viram nada. De onde veio este objeto desconhecido? E por que era visível no radar, mas invisível aos olhos humanos do piloto? O objeto era o mesmo que a forma triangular plana, vista voando a baixa altitude? Estes mistérios ainda estão para ser respondidos, mas podemos apostar que o povo belga ainda não esqueceu destes eventos. Número 8. Incidente OVNI de Manasses. O avistamento de OVNI mais famoso da Espanha ocorreu em 11 de novembro de 1979. Conhecido como o Incidente OVNI de Manasses, os livros de história não esquecerão este incidente tão cedo, pois forçou um voo comercial com 109 passageiros a fazer um pouso de emergência no aeroporto de Manasses, em Valência, Espanha. O avião comercial havia decolado de Salzburgo, Áustria, e estava voando para seu destino quando o piloto e sua equipe avistaram um conjunto incomum de luzes vermelhas, movendo-se rapidamente em direção à aeronave. Pela aparência, as luzes estavam em rota de colisão. Em rota de colisão com a aeronave. Assim, pode-se entender o alarme da tripulação, que não perdeu tempo contactando o Centro de Controle de Voo em Barcelona para ver se tinham uma explicação para estas luzes estranhas. Receberam uma resposta negativa. Até mesmo o radar militar de Torrejón-de-Ados não pôde fornecer qualquer explicação para o ocorrido em comum. Portanto, o piloto teve que tomar a próxima opção, mudar de altitude. Era isso ou uma possível colisão? Imagine a surpresa do piloto quando, apesar de mudar de altitude, as luzes vermelhas espelharam o novo curso e permaneceram cerca de meio quilômetro distante do avião. Vendo que o objeto estava violando todas as regras básicas de segurança e já que não havia maneira de fazer uma manobra evasiva, o piloto decidiu desviar do curso e fazer um pouso de emergência no aeroporto de Manasses. Pouco depois, o avião pousou.
um caça da Força Aérea Espanhola decolou da base de Los Llanos para interceptar o objeto misterioso. Mas adivinhe, o caça nunca avistou o OVNI, embora este continuasse aparecendo no radar. O caça encerrou a perseguição depois que o OVNI partiu em direção à África. Número 7. Luzes de Lubbock, Texas. Em 1951, história foi feita em Lubbock, uma cidade no Texas, quando os residentes avistaram uma formação incomum de luzes. O aspecto mítico deste evento foi que ele podia ser visto de qualquer lugar da cidade. Essas luzes estranhas apareceram em agosto e duraram até setembro. As primeiras pessoas a relatar esse avistamento de OVNI foram 3 professores do Texas Technological College, agora conhecido como Texas Tech University. Em 25 de agosto de 1951, por volta das 21 horas, os professores estavam sentados no quintal de um deles quando viram cerca de 20 a 30 luzes brilhantes, semelhantes a estrelas, voando acima deles. De maneira similar, outros locais relataram ver uma asa voadora movendo-se sobre a cidade, provando que um OVNI havia visitado o Texas. Número 6. O acidente de Shag Harbor, Canadá. Um dos avistamentos de OVNIs para o qual ainda não temos uma explicação é o acidente de Shag Harbor, no Canadá. Por muitos anos, a pequena vila de pescadores de Shag Harbor era relativamente desconhecida. No entanto, isso mudou após um evento espetacular ocorrer na noite de 4 de outubro. Embora a vila tenha tido sua parcela de histórias míticas, nenhuma pode ser comparada às 4 luzes laranjas que apareceram no céu naquela noite. Por toda a vila, os residentes ficaram hipnotizados pela aparição das luzes. De onde vieram as luzes? Eles não sabiam. No entanto, não puderam deixar de olhar fixamente para essas luzes, que estavam piscando em sequência. O ápice da noite foi quando as luzes, subitamente, mergulharam em um ângulo de 45 graus em direção à superfície da água. Agora você esperaria que as luzes desaparecessem dentro da água. No entanto, elas apenas flutuaram sobre a água. A estranheza dessas luzes era tão confusa que alguns residentes pensaram que estavam vendo um acidente aéreo. Eles não perderam tempo e relataram o incidente à Polícia Montada Real Canadense, RCMP, localizada em Barrington Passage. Como o destino teria, o policial da RCMP, Ron Pound, também viu as luzes estranhas enquanto dirigia pela Estrada 3 a caminho de Shag Harbor. Para Pound, as 4 luzes estranhas estavam anexadas a uma única aeronave voando, que ele estimou ter cerca de 60 pés de comprimento. E aqui é onde a história se torna assustadora. Logo depois, as estranhas luzes desapareceram, deixando para trás uma espuma amarelada nas águas, indicando que algo havia submergido ali. Quando a RCMP fez uma verificação de tráfego com o Centro de Coordenação de Resgate em Halifax, foram informados de que nenhum avião, civil ou militar, havia sido dado como desaparecido naquela noite. Então, se não houve nenhum avião desaparecido relatado, de onde vinha aquele avião e suas luzes estranhas? Sua suposição é tão boa quanto a minha. Estamos lidando com um dos avistamentos de OVNIs mais enigmáticos. Várias teorias foram propostas para explicar esse evento. No entanto, a que mais se destaca é que a luz estranha pertencia a uma aeronave extraterrestre com uma base subaquática. Isso pode ser a verdade, porque há muito que não sabemos sobre esses seres que escolheram permanecer ocultos. Número 5. Incidente UFO em Colares, Brasil. A cidade insular de Colares é um dos lugares mais bonitos para visitar no continente sul-americano. Além de sua rica cultura e pessoas adoráveis, esta cidade brasileira gravou seu nome nos livros de história como um dos lugares onde um OVNI foi avistado. Em 1977, as autoridades brasileiras lidaram com uma questão incomum quando receberam relatos de vários OVNIs em Colares. Esse evento estranho aconteceu entre outubro e dezembro de 1977, quando vários objetos voadores misteriosos puderam ser vistos no céu, emitindo luzes brilhantes. Não só os moradores tiveram que lidar com a natureza assustadora dos objetos e suas luzes, mas também experimentaram a ter dores de cabeça inexplicáveis e sofreram de paralisia. Ficou claro para todos que seus problemas de saúde arrependidos eram devido à ocorrência dos OVNIs. Além disso, durante esse período, os moradores foram atormentados por queimaduras solares bizarras, que se tornaram negras 10 minutos após serem atingidas pelas luzes. Os locais não hesitaram em relatar que as cicatrizes foram causadas por luzes misteriosas, que apelidaram de chupa-chupa. Para mostrar o quanto estava assustado com essas luzes que atormentaram sua cidade por meses,
Pensei em organizar vigílias, onde acendiam fogos e soltavam fogos de artifício. Ao mesmo tempo, as autoridades locais, lideradas pelo prefeito José Ildone Favacho Suíro, decidiram buscar ajuda e contataram a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea respondeu enviando uma equipe liderada pelo capitão Uirangê Rolanda para a ilha para investigar os acontecimentos estranhos. A operação foi apelidada de Operação Prato. Embora os militares tenham conseguido tirar várias fotos das luzes, eles não acreditaram que as luzes estranhas fossem atribuídas a extraterrestres. Após 4 meses, encerraram sua investigação, pois não encontraram nenhum fenômeno em comum. Os relatórios da operação oficial foram enviados ao Arquivo Nacional Brasileiro, encerrando o assunto. Ou era o que pensávamos. Em 1997, a história dos estranhos eventos de 1977 ressurgiu graças ao próprio capitão Uirangê Rolanda. Uirangê foi entrevistado por 2 ufólogos, Ademar José Gevaerd e Marco Antônio Petit, e detalhou suas experiências vivendo ao lado de seus homens durante a Operação Prato. Ele revelou que foi visitado por alienígenas humanoides enquanto estava na ilha. Não se assuste ainda, porque não chegamos ao clímax desta história. 3 meses após o capitão Uirangê dar esta entrevista, ele foi encontrado morto em sua casa. Foi considerado suicídio, pois ele se forçou a usar o cinto de seu roupão. Por que Uirangê tirou sua própria vida logo após dar aquela entrevista? E o que ele viu na ilha que ainda o assombrava 20 anos depois? Além disso, o que está nos registros oficiais da Operação Prato que as autoridades não querem que saibamos? Estas são as perguntas que o mundo espera encontrar respostas um dia. Número 4. Floresta Rendlesham, Reino Unido. Em dezembro de 1980, pessoas relataram avistar luzes misteriosas emanando de dentro da floresta de Rendlesham. Como você pode ter imaginado, essas luzes incomuns estavam associadas a supostos pousos de OVNIs na região. Tudo começou nas primeiras horas de 26 de dezembro, quando uma patrulha de segurança perto do portão leste da Half Woodbridge observou luzes descendo na floresta. A teoria de um pouso de OVNI foi finalmente montada quando o comandante adjunto da base, Tenente-Coronel Charles Hout, visitou o local com vários militares em 28 de dezembro. Eles estavam em uma missão para investigar o incidente mais a fundo, tomando leituras de radiação nas depressões triangulares e áreas circundantes. Durante esta atividade, eles avistaram uma luz piscante do outro lado do campo. No memorando de Hout para o Ministério da Defesa, ele relata ver 3 luzes semelhantes a estrelas no céu. 2 pairavam ao norte, enquanto a terceira estava ao sul, cerca de 10 graus acima do horizonte. Segundo Hout, a luz mais brilhante pairava por 2 a 3 horas e parecia emitir um feixe de luz de vez em quando. O memorando de Hout para as autoridades permaneceria oculto por 3 anos, até que o governo dos Estados Unidos o divulgasse ao domínio público. Como esperado, a revelação tornou a floresta de Rendlesham extremamente popular e, por algum tempo, foi considerada a capital mundial dos OVNIs. Hoje, a floresta de Rendlesham ainda é o local do incidente de OVNI mais famoso do Reino Unido. Número 3. Millennium Falcon subaquático. Em 2011, quando Peter Lindbergh e a equipe Ocean X partiram em busca de tesouros no Mar Báltico, mal sabiam que se deparariam com uma descoberta misteriosa. A equipe de mergulho Ocean X estava em uma missão para encontrar naufrágios e possivelmente resgatar quaisquer tesouros que pudessem encontrar. Entre outras coisas, eles retornaram com uma imagem de sonar de um objeto com características muito incomuns. O objeto estava no fundo do Mar Báltico do Norte, no centro do Golfo da Bósnia, em junho de 2011. O extraordinário sobre a imagem era que o objeto tinha uma aparência fora do comum, insinuando que pertencia a extraterrestres. Lindbergh imediatamente divulgou sua descoberta, e a mídia começou a especular sobre OVNIs. A teoria mais popular era que o objeto era uma nave OVNI submersa. É compreensível porque as pessoas foram rápidas em chegar a essa conclusão. Nas imagens trazidas pela equipe Ocean X, podemos ver marcas longas e sulcadas ao lado do objeto, que podem ser interpretadas como sinal de um pouso forçado. O objeto de controvérsia é uma formação em forma de disco de 190 pés de largura que poderia ser um Stonehenge extraterrestre. Esse avistamento é uma das muitas evidências de que os OVNIs podem não estar apenas no espaço, mas também sob nossos pés. O que impediria os OVNIs de ficar debaixo d'água todos esses anos? Quem sabe podemos encontrar uma de suas cidades em outra exploração subaquática. Número 2.
Incidente UFO da escola aérea no Zimbábue. Avistamentos de OVNIs não se limitam ao Ocidente. Um avistamento de OVNI também foi relatado na África e ameaça ser o mais assustador de todos. Em 16 de setembro de 1980, um OVNI foi avistado fora de Rua, Zimbábue. A parte emocionante é que envolveu crianças em idade escolar. 62 alunos da escola primária Ariel alegaram ter visto uma ou mais naves prateadas descendo do céu e pousando em um campo próximo à sua escola durante um intervalo às 10 horas da manhã. A reviravolta é que as crianças não apenas viram a nave descendo, mas também viram uma ou mais criaturas vestidas de preto se aproximando delas. Essas criaturas não eram humanas, pois, ao se moverem em direção às crianças, comunicaram-se telepaticamente com elas. Esta mensagem tinha um tema ambiental que assustou as crianças e as fez chorar. Embora céticos tenham chamado o incidente de uma alucinação coletiva, as crianças mantiveram suas alegações, sugerindo que este é um dos encontros mais próximos que os humanos já tiveram com extraterrestres. É importante destacar que 2 dias antes do incidente, houve vários avistamentos de OVNIs. Nas áreas ao sul da África, onde o Zimbábue está localizado, ocorreram diversos avistamentos de OVNIs. Da mesma forma, houve numerosos relatos de uma brilhante bola de fogo cruzando o céu à noite, validando a teoria de que seres extraterrestres haviam visitado a escola primária Ariel. Além disso, quando as crianças da escola foram solicitadas a desenhar o que viram, seus desenhos eram muito semelhantes, provando que estavam contando a mesma história. Este é outro indício de que alienígenas visitaram a área e passaram pela escola. Número 1. Incidente OVNI em Washington, D.C., Estados Unidos. Em 1952, enquanto o presidente Harry Truman encerrava seu segundo mandato, ele e milhões de americanos enfrentaram uma série de avistamentos de OVNIs que ficaram conhecidos como o Incidente OVNI de Washington, D.C. de 1952. Também conhecido como o Washington Flap, o incidente começou em 12 de julho de 1952. No entanto, os avistamentos mais divulgados ocorreram em fins de semana consecutivos, de 19 a 20 e de 26 a 27 de julho. Foi a primeira vez que a Força Aérea dos Estados Unidos registrou tantos relatos de OVNIs. Na noite de 19 de julho, o controlador de tráfego aéreo Edward Nugent, que trabalhava no Aeroporto Nacional de Washington, identificou 7 objetos estranhos em seu radar. Eles foram chamados de estranhos porque estavam localizados a 15 milhas ao sul-sudoeste da cidade, mas nenhuma aeronave conhecida estava na área. Mais confuso ainda é que os objetos não seguiam nenhum padrão de voo. Por isso, Nugent viu-se obrigado a alertar seus superiores. Inicialmente, Nugent e seus superiores pensaram que poderia haver um problema com o radar, mas logo descobriram que isso era falso. Pouco tempo depois de descobrirem que o radar estava funcionando perfeitamente, eles detectaram esses objetos não identificados no radar, sobrevoando a Casa Branca e o Capitólio dos Estados Unidos. Eles imediatamente alertaram a base da Força Aérea de Andrews, localizada a 10 milhas do aeroporto. A base militar rastreou os objetos em seu radar até que eles desapareceram. Mas o mistério não terminou, porque aconteceu novamente no fim de semana seguinte, de 26 a 27 de julho. A Força Aérea dos Estados Unidos e a CIA não conseguiram fornecer uma explicação satisfatória para este evento misterioso, fazendo com que as pessoas imaginassem a ideia de movimentação de naves espaciais extraterrestres ao redor de Washington, D.C. Embora a Força Aérea dos Estados Unidos tenha argumentado que o avistamento de OVNIs, como outros avistamentos, não representa uma ameaça à segurança nacional. Até quando podemos confiar nessa afirmação? Por enquanto, estes são os avistamentos de OVNIs mais perturbadores da história. Quem sabe possamos nos deparar com outros avistamentos de OVNIs ainda mais assustadores nos próximos anos. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Para mais vídeos reveladores como este, clique no próximo vídeo na sua tela. Life 360 se inscreva.